Eu sou Helder Kelvis. Eu sou Tati Montu. Eu sou Messias Fernandes. E nós somos a chave para suas interrogações, diretamente do estúdio BKM Productions. Estúdio BKM Productions apresenta a chave para suas interrogações, episódio 8, Linguagem Corporal. O que é e como usá-la para mandar bem ao falar em público? A linguagem corporal pode mudar a forma como você se conecta com a sua audiência e o resultado de suas apresentações. A data da palestra que você apresentará está próxima. Os slides estão prontos, o discurso também já está memorizado. Todo esse preparo vai garantir o sucesso da sua apresentação, certo? Não. Neste episódio, você aprenderá informações muito importantes sobre linguagem corporal. Muitos se perguntam o que é expressão corporal e qual a diferença para a linguagem corporal. Quais os tipos de linguagens corporais? Como ter uma postura ideal para uma apresentação? Gesticulações e expressões faciais. Como usar a linguagem corporal a seu favor? É essencial conhecer mais de si mesmo. Dialogue com os seus olhos. Você sabia que os olhos têm muito poder de fala, expressões e sentimentos? Treinar os movimentos corporais é excepcional. Não esqueça da linguagem verbal. Então preparem-se. Peguem papel e caneta. Prestem muita atenção. Não percam. Além de um discurso com conteúdo e slides bonitos, a linguagem corporal tem papel fundamental para cativar a atenção da plateia e dar credibilidade ao que você diz. Ray Bridwistell, um antropólogo americano pioneiro nos estudos da linguagem corporal, afirmou na década de 80 que apenas 35% do significado social de qualquer interação corresponde às palavras pronunciadas. Pois o homem é um ser multissensorial, que, de vez em quando, verbaliza. Os outros 65% ficam por conta de gestos e olhares, e demais discursos silenciosos. Segundo a psicologia, a linguagem corporal interfere significativamente na aprovação do público. Ela pode ajudar ou atrapalhar na transmissão da credibilidade e de profissionalismo. Mas, antes de entender como você pode usar a linguagem corporal a seu favor, é preciso conhecer um pouco mais sobre o assunto. O que é linguagem corporal? Linguagem corporal é tudo o que seu corpo usa para se comunicar, como complemento ou não à fala. Ela envolve os trajetos, expressões, gestos, tons de voz e assim por diante. Cruzar os braços durante uma discussão, fechar o semblante diante de uma pergunta invasiva são alguns exemplos. Saber fazer uma leitura de linguagem corporal pode ser importante, até mesmo para aprimorar argumentos e mudar a direção de um diálogo. Nas vendas, por exemplo, é uma excelente maneira de entender o nível de interesse de um potencial cliente. Isso porque a linguagem corporal se apresenta de forma consciente ou inconsciente. Você pode claramente se posicionar com seu corpo, ou em alguns casos, ele é capaz de denunciar seus pensamentos. Esses sinais podem ser sutis ou bastante evidentes, a depender do cenário. Os comportamentos e sinais que emitimos através da nossa voz, do nosso corpo, da expressão de nosso rosto. Isso chega no interlocutor, na audiência, no público que nos acompanha, que nos assiste. E são exatamente esses sinais que vão fazer com que ela, a audiência, faça um julgamento.
pontuou Carol Martins, diretora de operações e instrutora, em uma live que ela estava fazendo. É interessante que você preste atenção neste episódio, pois vamos falar coisas muito importantes. A linguagem corporal é uma ferramenta para sua postura e imagem profissional. Por isso, conhecer como ela se expressa, o que evitar e principalmente como usá-la a seu favor é essencial para quem deseja se apresentar com uma alta performance em diversos lugares sem nenhum problema. Diferenças entre linguagem corporal e expressão corporal. Muitos se perguntam o que é expressão corporal e qual a diferença para a linguagem corporal. Pense que a primeira é apenas uma parte da segunda. A expressão corporal está atrelada a uma manifestação corporal de sentimentos ou sensações internas. Já a linguagem corporal é mais ampla. Em muitas publicações, os termos são tratados como sinônimos, mas, em linhas gerais, as expressões são particularidades da linguagem corporal, enquanto esta segunda pode se manifestar de outras formas. Quais são os tipos de linguagem corporal? De uma maneira geral, a linguagem corporal em momentos decisivos pode ser dividida em 3 pilares: postura, gesticulação e expressão facial. Combinados, esses componentes contribuem muito para que você alcance melhores resultados em suas apresentações, sejam elas palestra para grandes públicos ou reuniões com seu chefe e colegas de trabalho. E vamos falar um pouco de postura. De acordo com a especialista Carol Martins, as primeiras partes do corpo às quais devemos nos atentar são as nossas pernas. É absolutamente normal ficar nervoso quando está sobre os holofotes, quando você está com uma plateia com um público te assistindo. Uma das reações mais comuns é movimentar-se excessivamente pelo espaço andando de um lado para o outro ou fazendo movimentos pendulares com o tronco. Que é uma dica? Quando iniciar uma apresentação, não fique se mexendo de maneira inconsistente. Isso demonstra estresse e dificulta que a audiência acompanhe os seus movimentos, afirmou Carol. Quando você colocar os pés no palco, adote uma postura neutra na linguagem corporal. Por exemplo, pernas paralelas, ombros paralelos ao corpo e cabeça paralela ao chão, tomando cuidado para não ficar assimétrico. Porém, conforme a apresentação avança, você não só pode, como deve se movimentar, mas, claro, de maneira consciente. Quando quiser se conectar com as pessoas do lado direito, caminhe até lá e permaneça um tempo parado. Alguns minutos. O mesmo vale para quando desejar dedicar maior atenção ao centro ou ao lado esquerdo do público. Outra situação bastante comum é o apresentador adotar uma postura encolhida, curvando levemente as costas, mantendo a cabeça baixa e as mãos sobre a barriga. E, curiosamente, há uma explicação biológica para isso. Quando nos sentimos ameaçados, tentamos involuntariamente proteger a região abdominal, onde estão os nossos órgãos vitais. Como essa região fica muito exposta nos palcos, o instinto protetor do palestrante pode falar mais alto. Isso pode passar uma imagem de insegurança e desconforto à plateia. Por isso, para demonstrar autoconfiança, é recomendado manter os ombros e a cabeça alinhados ao corpo e ao chão, respectivamente, sugere Carol Martins. Gesticulação.
Nós somos seres que gesticulam desde pequeno, ao mesmo tempo que aprendemos a falar. Somos estimulados a fazer gestos com as mãos. David McNeil, psicólogo americano especialista na relação da linguagem com os pensamentos e os gestos, diz que as ações corporais transmitem um sentimento ou uma ideia e ocorrem simultaneamente ao gesto vocal. Paul Ekman, outro psicólogo americano, pioneiro nos estudos das emoções e expressões faciais, defende que a gesticulação são manipuladas pela palavra e pelas ideias, sendo reproduções dos pensamentos. Os gestos servem para ilustrar, enfatizar o que está sendo dito e são bem-vindos em apresentações. Eles quebram a monotonia e ajudam a dar dinamismo para a fala do apresentador. Além disso, por voz e gestos estarem enfatizando as mesmas coisas, contribui para dar veracidade à mensagem, explica Carol. Coloque-se na posição do ouvinte. Você não acharia entediante assistir uma palestra de 2 horas sem nenhum tipo de movimentação? Apostamos que sim. Então não tenha medo de gesticular. No entanto, assim como existem incongruências da postura, há também aquelas relacionadas à movimentação das mãos, que são chamados os movimentos manipulatórios, como o vício de mexer no cabelo ou coçar o nariz, que apenas expressam a atenção do palestrante. São gestos que não reforçam e nem ilustram a mensagem que está sendo abordada. Ela vai demonstrar o nervosismo do apresentador, passando ali uma impressão de pouco profissionalismo e também de pouco preparamento para os ouvintes. Devemos lembrar que gestos são diferentes de movimentos. Esses são repetitivos e sem sentido no contexto do discurso. Já gestos são coisas naturais que estão ligados à fala, afirma. A linguagem corporal pode ter um grande impacto na sua apresentação. Expressão facial. A expressão facial durante a apresentação é um dos aspectos mais importantes na transmissão de emoção para a audiência. Suas feições devem combinar com o discurso. Você não pode falar que sua equipe não atingiu a meta com um sorriso de orelha a orelha, e nem falar algo feliz com cara de choro. Você deve demonstrar em sua fala a emoção que está vivenciando. Ao mesmo tempo, a expressão facial tem papel fundamental na narrativa de uma história. E assim como posturas e gestos indispensáveis para dar credibilidade ao que está sendo dito. É essencial ter uma expressão facial convidativa. Se você estiver uma cara séria, a chance de gerar empatia com a audiência são mínimas, explica a especialista. Portanto, coloque em sua mente que deve mostrar às pessoas que está alegre por estar ali. Assim, elas se sentem mais dispostas a te ouvir e mais fácil gerar conexão emocional. Como usar a linguagem corporal a seu favor? Desenvolvendo os segredos da linguagem corporal. O livro de Alan e Barbara Pace já vendeu mais de 25 mil cópias e tem muito a ensinar sobre o tema. É um convite a ter relações saudáveis com outras pessoas a partir desse conhecimento. E desta obra nós podemos tirar diversas lições a respeito de como o nosso corpo se expressa. E para potencializar o desenvolvimento pessoal, vamos falar mais sobre como a linguagem corporal pode ser usada a nosso favor na carreira. Vimos algumas dicas no tópico anterior, mas vale o complemento.
Preste atenção à sua volta. Pense no seguinte cenário. Você quer fazer uma apresentação eficiente para um público com o qual nunca teve contato antes. Em vez de preparar diálogos genéricos ou que já funcionaram em outras ocasiões, estude o cenário previamente. Descubra o que desperta interesse nessa audiência. Quais são as suas dores e assim por diante. Durante a apresentação, vale medir o nível de interesse das pessoas, da plateia, e ter jogo de cintura para captar essa atenção. Se muitos estão bocejando ou desviando o olhar, antecipe-se aos primeiros sinais e tenha truques preparados para que seu discurso se torne atrativo. Outro cenário pode acontecer com você involuntariamente. Ao notar certo incômodo da audiência, verifique se esse sentimento não está sendo causado pela sua linguagem corporal. Às vezes, na sede por ter um argumento aceito ou na defesa de alguma tese, é comum gesticular demais, de maneira agitada, sendo dito. Conheça a si mesmo. Por falar nesta prática involuntária da linguagem corporal, vale reforçar que as pessoas com maior autoconhecimento conseguem controlar melhor esta questão. Elas compreendem as situações em que se exaltam, em que ficam entediadas e animam demais ou se irritam, entre outros. Logo, podem trabalhar as emoções para que o corpo expresse menos possível. Do contrário, elas também sabem o momento ideal para evitar sinais para outras pessoas por meio da linguagem corporal. Entre outros cenários, pode evitar gestos, posturas, expressões dúbias que a audiência não conseguiria interpretar. Dialogue com os olhos. Vimos que a expressão facial é uma das formas de se comunicar. Os olhos são os elementos mais emblemáticos do rosto e podem ser usados a seu favor em diferentes situações. Eles podem demonstrar interesse, rivalidade e tédio, entre outros sentimentos. Tenha em mente que o olho no olho é capaz de criar verdadeiras conexões entre os indivíduos. Em uma apresentação, por exemplo, direcionar o olho de pessoa em pessoa pode ser a chave para conquistar a atenção da audiência. Mas faça isso moderadamente, para não causar nenhum tipo de constrangimento. Treine os movimentos corporais. Uma comunicação não violenta é grande aliada em qualquer situação, profissional ou não. Muito disso depende do controle que você tem sobre os seus gestos e postura adotada durante diálogos ou discussões. Aqueles que transmitem sinais de irritação e intolerância devem ser evitados. Um caminho para esse domínio é o treinamento. Pense que isso envolve os movimentos dos braços, os ombros, a mandíbula e assim por diante. Tente fazer com que esses gestos sejam complementos da sua fala e não se comunique por si só. Encontre o equilíbrio, pratique sempre que possível. Verbal, a forma direta de se comunicar, também deve ser alvo da sua atenção. Ao longo da sua jornada entre reuniões e apresentações, você provavelmente estudou maneiras eficientes de abordagem de storytelling, entre tantas outras estratégias. Mas vale também ficar atento ao tom de voz, assim como ombros tensos, um olhar fixo de desaprovação. O tom de voz pode denunciar os seus sentimentos diante da situação, ao correr com palavras, atropelando-se, por exemplo. Demonstra certo nervosismo
diante da sua audiência e com isso pode perder parte da credibilidade com o que fala. Um timbre muito elevado pode soar como agressivo, enquanto baixo demais tem chances de não ser nem mesmo cogitado. Invista no seu preparo emocional. Se preparar emocionalmente para uma apresentação também é importante. Afinal, suas emoções vão influenciar e muito sua linguagem. Esse preparo intimamente ligado à respiração funciona melhor quando feito a longo prazo, mas também pode ajudar a se realizado momentos antes de uma apresentação. Diversas pesquisas de neurociência apontam que a respiração tem uma conexão significativa com o nosso estado emocional. É importante não entrar em uma apresentação sem consciência sobre seu estado emocional, triste, animado, com medo, nervosismo. Se você estiver desanimado, por exemplo, faça um exercício focando mais na inspiração para trazer energia para dentro. Já se você está com um estado muito agitado, faça um exercício focando na expiração para pôr a energia para fora. Se você fizer 4 ciclos, já pode te ajudar, explica Carol Martins. O recomendado é ter uma prática de exercícios de respiração diária. Além disso, exercícios de meditação ajudam o nosso cérebro a viver em um estado de mais equilíbrio. A linguagem corporal deve ser uma das prioridades para quem deseja ter sucesso em relacionamentos interpessoais e na carreira, seja em uma apresentação profissional, seja em momentos chaves dessa jornada rumo ao reconhecimento no mercado. Invista nessa ideia para dominar situações e se posicionar bem como ler as expressões de uma audiência. É um grande triunfo.